É muito bom nós estarmos juntos, que bom ter a sua companhia, que bom poder parar um tempinho diante da palavra de Deus, que é alimento para a nossa alma, que nos proporciona um crescimento espiritual. Quero convidar você a abrir o seu coração nesse dia, para que o Senhor fale com você. Eu já estou aqui com o coração aberto para acolher tudo aquilo que o Senhor quer falar comigo hoje, através desse estudo bíblico, dessa Lectio Divina. É a Bíblia no meu dia a dia e é muito bom ter a sua companhia. Nós precisamos do Espírito Santo para ler a Sagrada Escritura. Nós não podemos ler a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Nós precisamos pedir àquele que é o inspirador dessa palavra, que ele nos auxilie para que nós entendamos, para que nós absorvamos tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na nossa vida. Supliquemos então a presença do Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você agora a pegar a sua Bíblia, também o seu caderno, para nós concluirmos o capítulo 35 de Números. Anota aí, Números, capítulo 35, versículos de 30 a 34. Números, capítulo 35, versículos de 30 a 34. Vamos ler juntos o texto e também meditá-lo. Em qualquer caso de homicídio, requer-se o depoimento de diversas testemunhas, para que o homicida possa ser condenado à morte. O testemunho de um só não basta para depor contra alguém e condená-lo à morte. Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que for réu de morte. Ele deverá ser executado. Tampouco aceitareis resgate de quem buscou refúgio na cidade de asilo, a fim de voltar a morar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Não contamineis a terra em que viveis, porque é o sangue que contamina a terra, e esta não pode ser purificada do sangue derramado, senão com o sangue de quem derramou. Não profaneis a terra em que viveis, onde eu resido, porque eu sou o Senhor que habita no meio dos israelitas. É importante que nós façamos uma leitura, literal, como é o caso, acabamos de ler aqui, a literalidade do texto. Moisés traz essa normativa proveniente do coração de Deus, mas nós não podemos deixar de lado a questão cultural daquele tempo, o momento em que se estava ainda estabelecendo na vida do povo um comportamento moral, porque eles, vamos lembrar, era o paganismo. Agora Deus está instituindo o seu povo e ele vai estabelecendo regras. E aqui é uma regra de justiça naquele tempo. Vamos lembrar que quem veio e disse que não é mais assim foi Jesus Cristo, quando lá no Sermão da Montanha, a nova lei é apresentada. Não é mais olho por olho, dente por dente. Não matarás. Não... E ele vai dizer, não é nem matar quem fala mal, quem trata mal o seu irmão. Aí Jesus vai potencializar ao máximo aquilo que diz da dignidade humana. Até mesmo recentemente, nós podemos nos lembrar, no pontificado do Papa Francisco, ele fez uma alteração no número do catecismo da igreja, porque o catecismo da igreja reconhecia que em algumas situações a pena de morte poderia ser executada. E aí, hoje, com todas as realidades que nós temos no mundo, seja do conhecimento da situação humana, daquilo que pode se estabelecer como uma prisão perpétua, então o Papa alterou lá, dizendo que nós não somos a favor da pena de morte. Então aqui, a terra ela é santa, nós precisamos lembrar disso. A terra prometida, ela é um espaço sagrado, então ela não pode ser corrompida com a injustiça, com o sangue derramado. E aqui se aplica essa realidade da justiça. Então, olha, para aquele que matou alguém ser executado por aquilo que ele fez, essa pessoa tem que ter contra ela muitas testemunhas, não pode ser somente uma. E aí faz-se a justiça na mentalidade daquele contexto histórico.
A gente precisa perceber isso. Vamos entender, e eu gosto sempre de dizer isso para ficar muito claro, existe uma ascendência, uma ascensão na dimensão moral na história bíblica, não é? Até chegar na plenitude dos tempos, na encarnação do Verbo. Então Deus vai ali estabelecendo o seu agir moral, o agir moral daquele povo, até que Jesus vem e estabelece a nova lei. E a nova lei é a lei do amor. O amor que precisa dar a vida, né? Não há maior amor do que dar a vida pelo amigo. Então, a vida humana, ela pertence a Deus. É muito importante que nós percebamos isso. Por isso, o homicídio tem tantas consequências espirituais como também sociais, né? Isso precisa ficar claro para nós. A dignidade humana, por isso que a igreja defende a vida desde a concepção até a sua morte natural, né? Nós defendemos a vida em qualquer circunstância, porque a dignidade humana deve ser entendida e isso pertence a Deus. É Deus que dá a vida, vai dizer a própria palavra, né? É Deus que vai dar a morte, no sentido assim, quando falha o nosso físico e aí a gente passa pelo processo da morte, aqueles que passaram, ou passarão, experimentam exatamente isso, a falência física e aí a morte do corpo, que depois vai ser ressuscitado no juízo final. Mas a alma que é imortal, ela foi criada e ela torna-se imortal. Ela foi criada na hora da concepção, onde o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali naquela fecundação, naquela célula que já tem todo o projeto genoma, né? Ali Deus já infunde a alma. Nós já temos uma alma imortal. Ela não morre mais. Ela vai viver ou diante de Deus, né, na eternidade feliz do céu, ou na ausência de Deus, que é a realidade do inferno, aqueles que são condenados ao inferno. Então, é preciso que nós compreendamos isso. Deus é eterno, é incriado, ele existe desde toda a eternidade. A alma, ela é criada, mas é imortal, não é? Então, percebamos exatamente isso. Existe uma dignidade no corpo. Existe uma dignidade na terra, não é? Aqui essa terra prometida, ela é uma terra onde corre leite e mel e ela é um lugar sagrado. Então não pode ali ser maculada pelo sangue de um homicida que vai ali e comete aquele crime. O sangue dele vai ser um instrumento de purificação daquele sangue que foi derramado. E aí a gente vai fazer um salto. Vamos olhar lá na 1 de Pedro, no capítulo 1, quando Pedro vai dizer: nós não fomos resgatados. E aí a gente pode colocar aqui, nesse resgatados, nós não fomos purificados pelo ouro e pela prata. O valor não foi esse. O valor do nosso resgate não foi ouro, não foi prata, não foi diamante, não foi Bitcoin, não foi, não. O valor do nosso resgate, da nossa purificação, é o sangue precioso de Jesus. O sangue que purifica, o sangue que liberta, o sangue que justifica, o sangue que expia o nosso pecado, o sangue que nos dá essa possibilidade de viver uma vida livre, livre do pecado, livre dos vícios, livre da morte espiritual. É este sangue precioso que pagou o preço do nosso resgate. Então, olhando para essa realidade aqui, dizendo, né, fazendo uma comparação, nós fomos resgatados. Até mesmo, deixa eu dizer, os homicidas, aqueles que tiveram a infelicidade de cometer um homicídio, mas se arrependeram, o poder desse sangue, ele é redentor, ele tem poder de redimir a vida dessa criatura humana, que também tem dignidade, apesar de ter feito uma atrocidade, vai ter que pagar na realidade social, na realidade da justiça dos homens, mas onde há arrependimento sincero, ali o sangue de Jesus, ele atua no sacramento, por exemplo, da penitência, alguém que tenha cometido uma realidade dessa, né? A gente vai perceber ali a questão do sacramento da confissão, onde o sangue de Jesus purifica a alma daquela pessoa, limpa de todo e qualquer pecado o coração, a mente, e é importante isso. As pessoas que cometeram o crime do aborto, por exemplo, isso é uma realidade de um atentado contra a vida humana. Essas pessoas são arrependidas, né, dos seus pecados, e a gente atende as pessoas arrependidas
que diante de uma situação, de um desespero, de um conselho errado, acabaram fazendo uma realidade dessa com um inocente que não tinha como se defender. A pessoa se arrependeu, ela é purificada pelo sangue do Cordeiro de Deus. Ela é purificada. E muitas pessoas, muitas mulheres, às vezes, elas não conseguem se perdoar. Mas se houve o arrependimento, Deus perdoou. E a partir daí, a acolhida do perdão, ela é fundamental. Por isso, não ao homicídio, não ao aborto, não à eutanásia ou qualquer outra realidade de atentado contra a vida humana. A igreja vai defender desde a concepção até a morte natural a vida humana, porque ela tem dignidade. Então, meus irmãos, o que nós vamos colher desse texto hoje? Eu vou colher para mim e para você, caso você queira aí anotar no seu caderno, essa mensagem. Toda a humanidade foi alcançada pela salvação que Jesus Cristo nos trouxe, pela sua paixão, morte e ressurreição. A salvação é para todos. Contudo, somente aqueles que aceitam Jesus como Senhor e acolhem a salvação experimentarão já aqui e ainda não em plenitude os frutos da salvação que Cristo nos trouxe. O nosso resgate, a nossa purificação e justificação se dá pelo sangue preciosíssimo de Jesus. É exatamente isso, ter consciência do que Jesus fez por nós e, tendo consciência, aderir à salvação. A salvação, ela nos alcança pela fé. Eu creio no que Jesus fez por mim e, a partir dali, assumindo a salvação, eu começo a viver como um salvo e começo a fazer as obras de salvação acontecerem, as obras de justiça, as obras de santidade. É muito bonito ver algo que, na história da igreja, nós tocamos. Por exemplo, Santa Maria Gorete, a mártir da pureza, ela foi morta pelo Alexandre, né, que era o enteado da mãe de Maria Gorete e seu irmão de criação ali, porque ele era filho, né, do marido da mãe de Maria Gorete. Aí esse rapaz tenta, né, abusar, tenta ter uma relação sexual, mas ela fez um propósito de pureza, de castidade, e ele pega um punhal e esfaqueia Maria Gorete. E ela morre, mas ela perdoa, ela manda a mãe dizer para ele que ele estava perdoado. E veja só, Alexandre passou por um processo de conversão e ele estava presente na canonização de Maria Gorete. Depois ele se transformou num religioso, foi morar num mosteiro, foi redimido. É exatamente essa redenção que Cristo veio trazer para nós. Vamos rezar com essa palavra? Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela nossa redenção, pela nossa justificação e porque o Senhor expiou os nossos pecados pelo seu sangue derramado na cruz. Esse sangue traz purificação e hoje eu preciso ser purificado nas minhas intenções, nos meus pensamentos. Eu preciso que os meus sentidos sejam purificados, o meu inconsciente, subconsciente, as minhas memórias sejam purificadas, a minha afetividade, a minha sexualidade precisa ser purificada. Senhor, purifica a minha psique, as minhas emoções, todo o meu ser seja alcançado agora pelo poder do seu sangue precioso. E a libertação que eu tanto preciso, ela aconteça. A libertação do pecado, a libertação dos vícios, a libertação das opressões espirituais, para que eu viva, Senhor Deus, como um homem salvo. Assim eu desejo viver. Não ainda em plenitude, mas já experimentando a graça da salvação aqui nesta terra, nem em direção do céu que o Senhor preparou e conquistou para nós. Amém. É exatamente isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos assumir o que Cristo fez por nós e viver como salvos, viver uma vida justa, íntegra, santa, porque esse é o desejo de Deus a nosso respeito. Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.